Olá, eu sou a Débora Morim, sou estudante de licenciatura em Letras Português e Francês na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui para apresentar o trabalho Labirintos e Fios e Ariadnes, investigando o arquétipo da mulher tecelã e sua relação com o ato narrativo a partir do livro Outroso, de Graciela Montes. Esse trabalho já está desenvolvido há mais ou menos um ano e meio e faz parte do grupo de pesquisa Mulheres na Formação de Leitores, orientado pela professora doutora Ana Clélia Penha Dias, e do qual eu sou bolsista PIBIC CNPq desde janeiro. Essa pesquisa surgiu de forma bem orgânica, a partir de experiências que eu tive principalmente nas minhas aulas de universidade e em debates do nosso grupo de pesquisa, é claro. A metáfora do tecer, do costurar, do tecido, do tear e, mais que tudo, da mulher que tece e dá vida a novas histórias é de grande destaque na tradição ocidental. Sua recorrência é digna de atenção. Para observar esse fenômeno, não é preciso se distanciar tanto em termos temporais, históricos ou culturais. No conto A Caçada, de Lígia Fagundes Telles, autora brasileira, trabalhado pelo nosso grupo de pesquisa, um homem se perde em um grande mural de tecido que conta uma história e faz com que ele se emaranhe nos buracos que lhe surgiram com o passar do tempo, tal qual um leitor se entranha nos silêncios e nas estrelinhas de um texto literário. Logo em seguida, tivemos um encontro com a professora Daniele Magalhães, em que passamos bastante tempo pensando acerca de como o contar história é algo intrinsecamente feminino. Um dos textos, inclusive, que a Daniela indicou, se chama Bordado e Costura do Texto, da poeta argentina Tamara Camenzind, onde ela começa falando que se a escrita e o silêncio se reconhecem um ao outro nesse caminho que os separa da fala, a mulher, silenciosa por tradição, está próxima da escrita. Ao que acrescento, a mulher, silenciosa por tradição, está próxima da escrita e do bordado. Inúmeros são os episódios de Metamorfoses, por exemplo, de Ovídio, onde a narrativa, o tecer histórias, está vinculado à mulher que costura. Em um episódio, as filhas Minhas se reúnem para costurar em conjunto, e uma delas propõe que cada uma conte uma história, como maneira de passar o tempo. Pouco depois encontramos a história de Filomela, uma mulher que foi violada pelo marido da irmã e que, ao ameaçar contar tudo o que ele fez, né, teve sua língua cortada. Então, sua única maneira de contar sua história foi tecendo ela. E é claro que, além desse tecer e desse contar histórias enquanto atos coletivos e que dão voz, temos também o próprio tecido que conta, que se manifesta, por exemplo, no episódio em que Aracne e Minerva competem para decidir qual das duas era a melhor tecelã. Então, é por meio do tecido que cada uma conta a sua história. As recorrências frequentes desses símbolos associados às mulheres me fez questionar, então, de quais formas esse arquétipo da tecelã se manifesta na narrativa. Para tentar responder isso, eu escolhi analisar, por sugestão da minha orientadora, a obra Outroso, da escritora argentina Graciela Montes, um livro infantil juvenil de ficção fantástica que conta a história de um grupo de jovens que, em um contexto de ditadura militar, expresso apenas nas entrelinhas, resolvem construir um mundo subterrâneo a partir da cozinha da casa de Ariadne, uma das meninas do grupo. Eles passam bastante tempo cavando túneis labirínticos e construindo um mundo em que eles pudessem ser eles mesmos sem medo, até que um dia eles veem outros ameaçados pela Patota, um grupo paramilitar, e precisam se organizar para protegê-lo. Aqui não temos apenas a ideia de um tecer que cria mundos, mas a própria narrativa se utiliza de um léxico ligado ao ato de tecer, além de se valer do mito de Ariadne e do labirinto para contar essa história que é por si só labiríntica, um verdadeiro novelo de lã embolada. E ao longo de toda a história, nós temos uma narrativa que é ao mesmo tempo uma metaficção e uma metanarrativa. E por isso, para mim, foi muito importante pensar o que é essa metaficção e o que é essa metanarrativa. O próprio livro já começa escancarando essa característica da narrativa. E ele começa assim. Essa história que vou contar aqui não sei muito bem onde se inicia nem mesmo onde termina. Não sei bem se começa no dia em que se puseram a cavar, depois de levantar com muito esforço, tão pesado estava, o primeiro ladrilho, ou se vai começar só muitos meses depois, quando deram por encerrada a escavação e tornaram a colocar os ladrilhos no lugar, para parecer que debaixo do piso da cozinha não havia nada. No entanto havia, claro que havia. Havia e muito. Havia tudo que quero que entre por esta história dentro. Ou seja, ao mesmo tempo que o narrador se propõe a narrar a criação de Outoso, esse mundo subterrâneo, escavado, ele está falando que a sua própria narrativa tem a sua profundidade. Vamos entrar história dentro, e existe mesmo uma repetição, história dentro de história. Então, ao longo de todo o livro, nós somos expostos a essa autorreflexão no narrar fictício, o que invariavelmente nos leva ao conceito de metaficção. Trago aqui uma citação do professor Gustavo Bernardo, que diz que a metaficção é uma ficção que não esconde que o é, mantendo o leitor consciente de estar lendo um relato ficcional e não um relato da própria verdade.
Essa definição é muito interessante para nós aqui, porque apesar do narrador reconhecer seu papel enquanto ficcionista e criador de um mundo próprio, ou seja, ele cria um mundo enquanto narra a criação de um mundo, ele também está completamente perdido. Ele não sabe o nome do primeiro capítulo, começa-se como se pode, ou a ponta do novelo. Ele não sabe onde a história começa e onde ela termina, e ele mesmo reconhece. Quando a gente começa a contar uma história, não sabe bem. Então, por mais que ele de fato se proponha a relatar uma verdade, ele relata ela de uma maneira que nos faz questionar que verdade é essa, algo muito típico da metaficção e também do contexto editorial. Assim, o próprio narrador brinca com sua confusão inicial. Este livro está uma confusão, todo emaranhado, dizem alguns, os mais impacientes. Em vez de contar uma história bem contada, como se deve contar, vem com essas coisas de labirintos e fios e Ariadnes que não são Ariadnes e ninguém tem direito em que bagunça para se meter. Eu me defendo, tenho de defender minha história, e digo. E daí? Ler um livro não tem que ser tão fácil assim. Às vezes também é preciso encontrar um fio para sair do labirinto. E aqui é importante retomar, é claro, o conceito de metanarrativa, porque o narrador está a todo momento refletindo acerca do próprio ato de narrar, como podemos ver no trecho anterior e também agora, quando ele tenta se defender da sua falta de domínio acerca do que está narrando. Por outro lado, também não é tão esquisito assim que eu não saiba por onde começar, muito embora eu esteja sentindo na ponta dos dedos o fiozinho dessa história. Porque um pouco dessa história eu sei porque sei, como sabem tantas outras pessoas do nosso bairro, ainda mais eu, que sou o principal cronista e o único correspondente de A Gazeta de Florida, e o outro pouco eu sei porque me contaram os que estiveram vivendo dentro dela. Quer dizer, um pouco eu sei porque eu moro aqui perto e estive pelo menos uma vez na cozinha de ladrilhos levantados, e o outro pouco eu sei porque quem me contou, quando teve vontade de contar, foi Ariadne Gonzalez, a protagonista. Lígia Leite, em seu livro Foco Narrativo, apresenta, segundo uma classificação de Friedman, um conceito de narrador-testemunha, que, em um primeiro momento, se aplica muito bem ao que vimos nesse trecho em Outroso. Ele narra em primeira pessoa, mas é um eu já interno à narrativa, que vive os acontecimentos aí descritos como personagem secundária que pode observar desde dentro os acontecimentos e, portanto, dá-los ao leitor de modo mais direto, mais verossímil. Testemunha não é à toa esse nome. Apela-se para o testemunho de alguém quando se está em busca da verdade ou querendo fazer algo parecer como tal. Como personagem secundária, ele narra da periferia dos acontecimentos. Não consegue saber o que se passa na cabeça dos outros. Apenas pode inferir, lançar hipóteses, servindo-se também de informações, de coisas que viu ou ouviu, e até mesmo de cartas ou contos ou outros documentos secretos que tenham ido cair em suas mãos. Assim, o narrador de Outroso, ao mesmo tempo que tenta se mostrar uma autoridade, precisa que sua narrativa seja licenciada por elementos externos. Dizer que sabe porque sabe não convence ninguém, mas dizer que sabe porque a própria protagonista da história contou, aí sim o relato fica bem embasado. Existe uma espécie de ironia presente nessa relação entre verdade e mentira, real e fictício. As linhas parecem se manifestar de forma bem tênue, e o fato da figura de Ariadne existir em um livro que é ao mesmo tempo sobre a criação de um mundo, de uma história, não é à toa. Ela é o cerne para responder a pergunta. Afinal, como o arquétipo da tecelã se manifesta em Outroso? Canezan ressalta bastante a relação maternal que nós estabelecemos com o bordado e o texto. É da mãe que se aprende a escrever. E antes mesmo de nós conhecermos essa protagonista Ariadne, nós conhecemos a sua mãe, Maria Blanca, chamada por todos de Maria Louca. O narrador diz que ela ficou louca do nada, muito quieta, com o olhar perdido e cantando cantigas infantis aparentemente aleatórias. Apesar disso, há um vínculo forte entre Maria Blanca e Ariadne. Ela talvez seja a única adulta que sabia da existência de Outroso a ponto de, em uma cena, avisar aos jovens sobre a chegada da polícia, cantarolando a cantiga Marcha Soldado. Existe um trecho que eu considero ser bastante simbólico para essa relação. Cito: com um pedaço de barbante formando um círculo que Ariadne sempre levava para todo lado, aposto que até hoje continua levando, divertiam-se com as brincadeiras e os jogos que Maria Blanca lhe ensinara quando era pequena. Ariadne é uma personagem mitológica muito conhecida através da história de Teseu, do Minotauro e do Labirinto, e seu papel nos mitos sempre envolve o fio que guia, que mostra o caminho. O narrador diz que Ariadne nunca soube por que haviam posto esse nome nela. Em outras, é muito bonito pensar que esse fio, essa capacidade de guiar por novos mundos, de criar novos mundos, é o fio da criação que vem da mãe, Maria Blanca. Chama atenção a maneira como Maria Blanca também, à sua maneira, faz parte desse mundo subterrâneo de Outroso.
A Ariadne, por si só, tem o papel de protagonismo compartilhado com seus amigos, mas quando o narrador diz claramente que ela é uma de suas principais fontes, não consigo deixar de me perguntar se, no fim de tudo, essa não é a história de Ariadne, de maneira que ela puxa esse fio pelas entrelinhas da história, amarrando tudo. Ou seja, mesmo com o narrador sendo uma figura masculina, a narrativa não pertence a ele. É justamente o arquétipo da tecelã, manifestando-se através de Ariadne e de sua mãe, que licencia a autoridade de narrar do narrador, e não só licencia, como permite que exista sem desabar completamente. Nisso, me faço mais algumas perguntas que pretendo tentar responder ao longo da pesquisa. Né? Será que, sendo a tecelã essa figura de criação, ela está, de certa forma, presente no que é a própria narrativa metaficcional? Presente nas entrelinhas justamente pelo seu silenciamento histórico? Será que é possível falar de ficção sem a metáfora do bordado? Será que é possível falar da vida sem pensar nas mulheres que tecem? Gustavo Bernardo, ao falar sobre metaficção, diz que, confrontado com as ameaças de fora, do mundo, e de dentro, de si mesmo, o ser humano reage fabulando, atribui sentido ao que se lhe apresenta sem sentido. Essa reação fabuladora é que constrói a civilização e suas instituições. A ficção é menos uma diversão do que um escudo contra as ameaças externas e internas, obrigando-nos a narrar uma luta interminável, o drama que nos constitui. Sempre lembro também da Regina Zilberman falando acerca do papel da literatura da história, quando ela diz que tudo começa na fantasia. Aqui é claro que ela está se referindo à maneira como o texto com elementos fantásticos pode nos fazer estabelecer relações concretas com a realidade. E acredito que Outroso faz isso muito bem ao tratar do contexto da ditadura militar argentina por meio da alegoria. Mas também gosto de pensar que talvez em uma perspectiva mais niilista, sobre como tudo é fantasia, no sentido de que tudo é metáfora, tudo é ficção. Estamos vivendo uma ficção, falando de ficção e ficção dentro de ficção. E a única coisa que nos permite isso, talvez, seja a mulher que tece. Essas são minhas referências. Muito obrigada.